Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor use o Teu servo para a glória do Teu nome, Pai. Ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar, por favor, irmãos. Sem muita demora, irmãos. Amanhã nós temos um culto, já um após o outro, né? Continuidade dos nossos cultos. E vamos ser bem breve naquilo que Deus tem para o nosso coração, ou, quando nada, para o meu coração, porque Deus já tem falado bastante comigo a respeito desse texto e dessa passagem, que há muito tempo o Senhor tem usado assim de forma gloriosa para falar conosco. É com grande respeito e com grande temor no coração que não nos envergonhamos, né? A maioria dos pregadores falam dessa forma e é uma grande realidade. Não é porque é uma ou outra igreja, mas sim porque nos colocamos na presença de Deus para falar nada mais, nada menos do que com a menina dos olhos de Deus, com um povo santo, com a nação que foi escolhida. Não é qualquer povo, não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer um, como se a gente estivesse conversando num bar ou numa reunião de divertimento ou qualquer outro. Aqui nós estamos na posição de falarmos e conversarmos a respeito da palavra de Deus com a menina dos seus olhos. Interessante isso, né? Vocês já pensaram nisso? Vocês estão aqui porque são um povo escolhido, separado, um a um. A Bíblia fala que nós não tínhamos condições de escolher a Deus, mas Ele nos escolheu. Antigamente, era costume, acho que até hoje, ainda em algumas igrejas, né? As pessoas usavam um termo, se a pessoa não queria aceitar a Jesus, né? E era uma coisa bonita, eu acho até bacana, importante isso aí, que na verdade não era o aceitar Jesus, mas era aceitar a fé em Cristo Jesus. Mas o termo era um termo comum, muito comum. Olha, você não quer aceitar Jesus? Como se fosse uma opção para nós aceitarmos o Cristo. Mas não é assim. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos preparou e nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Eu digo ainda para as pessoas assim, isso não é somente o sangue, não é somente o sangue. O projeto para a salvação, para a tua salvação, para a minha salvação, para a eleição da igreja, ele começou na eternidade. Acredito eu, pastor, que as dores do parto da igreja, do nascimento da igreja, Jesus já sofreu desde a eternidade. Quando chegou na cruz, ele simplesmente concluiu aquele projeto que já estava no coração dele e no coração de Deus, para com a minha vida e para com a sua vida e para com a igreja do Senhor Jesus. Isso é uma coisa que queima sempre em nossos corações. Então, quando nós estamos aqui falando, nós estamos sempre pensando numa posição de respeito para que Deus manifeste o seu Espírito no vosso coração e no nosso coração, para que nós sejamos um povo só, caminhando para o mesmo sentido, para o mesmo caminho, sempre sendo guardado pela presença de Deus, porque só Ele pode nos guardar. A Bíblia fala que em vão vigia a sentinela, se o Senhor não nos guardar. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, irmãos. No capítulo 4, e no verso 39, diz assim a palavra de Deus: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele.
pela palavra da mulher, que testificou dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Observação. Pela palavra da mulher, creram nele, porque ela havia testificado daquilo que ele já havia falado para ela. Indo por ter com eles os samaritanos, rogaram-lhes que ficasse com ele. E ficou ali 2 dias. 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher, aqueles homens: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Como dito na palavra de domingo, nós estamos numa época de transição de ano e de muitas comemorações, onde traz-nos à tona a essência do nosso Salvador, né? Querendo ou não querendo, mas é festividade, é aquele problema da data, né, pastor? Aquele problema da data isso, data aquilo. Mas traz as pequenas coisas que nos rodeiam, as pequenas informações, e até as propagandas da Coca-Cola, né, faz-nos entender que houve um projeto, acende uma luzinha. E a gente sabe que é esse período de transição, a gente sabe que é esse período em que ficamos mais atentos para essa existência. Mas, irmãos, eu digo sempre para as pessoas que esse capítulo 4 do Evangelho de João, ele é um dos capítulos mais revelador que se encontra na palavra de Deus, onde o Cristo se manifesta de uma forma tão gloriosa, tão poderosa e pessoal. Porque em todos os sentidos a gente vê revelação, a gente vê ensino, a gente vê curas, né? O próprio Cristo disse: olha, vocês creem em mim, vocês estão comigo por causa dos milagres que eu faço, né? Olha, se não houvesse milagre, aquela grande multidão, principalmente aquela que acompanhava ele na ocasião dos milagres dos peixes, se não estivesse fazendo milagre, não haveria aquela grande multidão ao redor, ou andando atrás do Cristo, ou procurando o Cristo, porque eles iam pelos milagres. Mas nós entendemos que na revelação de tudo aquilo que ele falou, existia algo mais profundo, que na verdade ele não estava ali só mostrando os milagres, e também não estava ali só mostrando o Pai, porque ele estava tratando com os filhos de Deus, com as pessoas que já tinham conhecimento da palavra revelativa de Deus, da Torá, e de tudo que Deus tinha feito em Israel, eles já conheciam. Mas naquele primeiro momento ele tinha uma outra missão, que era mostrar-se e revelar-se a nós e a todo aquele povo que precisava de uma nova esperança em Deus. Assim como nós, que andávamos desgarrados e perdidos, sem orientação nenhuma, sem conhecimento algum e sem a presença de Deus. Andávamos dessa forma. Mesmo não sabendo, ou às vezes não tendo consciência disso, porque somente a luz, a palavra de Deus é quem ilumina a nossa mente e faz nos entender. Mas até então a gente andava desgarrados, andávamos precisando de Deus, andávamos numa busca interior, porém não havia a manifestação do Espírito Santo para nos fazer entender isso. Mas Jesus Cristo veio para resolver esse problema. Aleluia. Ele veio para mostrar que Ele é o Salvador. Ele veio para dizer para você: olha, eu estou contigo, como foi cantado aqui nessa noite. Olha, em mim você pode confiar. Olha, comigo você pode andar. E vou dizer uma coisa para você: se você estiver comigo, você está no Pai, e o Pai está em você, e nós faremos em você morada. Fazemos em você morada.
É assim que funciona. Ele precisava trazer isso à tona. E estava sobre ele essa responsabilidade de mostrar-se a si mesmo como o nosso Salvador. E estrategicamente, irmãos, eu não digo para vocês que nada é coincidência, nada é coincidência, mas ele se colocou à beira do caminho, à beira de uma fonte, e não foi por coincidência que aquela mulher, a tão conhecida mulher samaritana, não foi por coincidência que ela foi naquele momento tirar ou cumprir com os seus afazeres, que era de coletar água, né? Eu costumo assistir um programa na televisão, onde eles isolam as pessoas ali num lugar e eles precisam coletar alimentos, coletar todas as coisas. E a gente vive hoje na modernidade que é fácil, né? Tipo, está lá na geladeira. Né? Eu vejo que a Esther vai lá, faz um mercado e coloca na geladeira o alimento, coloca tudo que a gente precisa ali na geladeira. E nós, os filhos, a família, o restante, quando precisa de alguma coisa, faz o quê? Na geladeira. Já está coletado, já está guardado. Mas, naquela época, era um pouquinho diferente. As coisas tinham que ser pego meio que de acordo com a natureza, né? Nós temos que buscar a água, nós temos que coletar o alimento, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. E essa mulher, ela estava nesse propósito. Ela foi ali para aquilo. Diz a Bíblia que já era hora sexta, quando ela foi lá para buscar. E Jesus Cristo estava ali, ao pé daquela fonte. Ao pé daquela fonte. E ele começa, então, a sua mensagem revelativa, né? Que não só era para aquela mulher, como também era para que nos alcançasse. E quando ele começa a conversar com aquela mulher, a mulher, a primeira coisa que disse foi: mas por que você está conversando comigo, sendo que os judeus tinham ali uma espécie de apartheid, né? Não podia ter aquela comunicação, não podia ter aquela comunhão com o povo de Samaria, os samaritanos, e ela habitava numa cidade próxima, uma cidade de Sicar, que era uma cidade da região de Samaria, e próxima à fonte, onde ela coletava essa água. E então ele conversou com ela, e quando ele conversou com ela, ela interrogou. Algumas perguntas foram feitas. Por que isso? Por que isso? E uma das primeiras revelações que Jesus faz ali é a respeito disso aí. Ele disse: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você pediria, seria o contrário. Você me pediria água. E eu te daria. O gostoso de ver, de entender as coisas de Deus é o seguinte: olha, você pediria e eu te daria da água viva, que brota para a vida eterna. E ali ele começa então a discorrer com essa mulher sobre esses assuntos. E fala sobre essa revelação, sobre a água, que ele era a água da vida, que ele era a água que transformava, ele era a água que ia proporcionar às pessoas uma fonte que ia brotar. E essa fonte brotava e conduzia a pessoa à vida eterna. Nascia ali, naquele primeiro momento. Ora, nós estávamos vivendo ali um período de transição, onde judeus criam de uma forma, ou agia de uma forma, e o povo de Samaria entendia de outra forma, porque tinha os seus profetas de maneiras diferentes, de entendimentos diferentes, e até divisões ideológicas ali. Cada um agia de uma forma diferente da outra, se desencontrando nas coisas. Muito embora Jesus, o próprio Cristo, disse que os judeus pregavam aquilo que sabiam, né? Enquanto que os samaritanos não. Mas, mesmo assim, o propósito de Jesus era superior. O propósito de Jesus não se limitava àquela situação. Importante é dizer que essa mulher, depois de entender isso aí, ela disse: olha, vejo que és profeta, e desenvolve ali um diálogo com Jesus, né? E quando ela vê que ele é um profeta, a primeira coisa que ela faz é uma pergunta. Uma pergunta: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde importa adorar. Como que é esse negócio? Como funciona isso? Uns adoram aqui, diz que aqui é o lugar de adorar, e outros dizem não, é lá, um aqui, outro lá, outro aqui, outro lá. E ela então, agora nesse primeiro momento, irmãos, estava preocupada com o lugar.
Entende que o mistério aí não é o fato dela ser ou não adoradora. Não é essa a questão. Se ela era ou não adoradora, se ela estava ou não em condição de adorar, se o que ela fazia ou deixava de fazer estava habilitando ela para ser uma adoradora. Essa não é a questão é que ela perguntou, onde é o lugar? Está bem escrito e bem claro aqui. Onde é o lugar onde se deve adorar? Jesus então agora aproveita a situação. Sou mulher. Crê-me que a hora vem, quando nem nesse monte, e nem em Jerusalém. Não, esquece isso. Nem esse monte tem importância, e nem Jerusalém. Nem Jerusalém. Por que eu estou trazendo essa questão do lugar, irmãos? Porque nós somos tendentes a isso. Nós somos tendentes a eleger um lugar de adoração. É comigo, é com todos vocês. Nós precisamos disso aqui. Nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos desse momento. Se assim não ocorrer, cai em nós um vazio, porque hoje eu não adorei. Hoje eu não estive com Deus. Hoje eu não fiz isso. Porque na realidade, bem-aventurado aquele que consegue contemplar Deus nos seus irmãos. É o lugar onde devemos contemplar Deus. É olhando para os nossos rostos e dizendo, Deus está aqui. Outro dia eu estava ali em cima, na caixinha ali da filmagem, pastor. E o culto estava discorrendo de maneira tranquila, gostosa. Aí eu vi algumas pessoas dispersas, olhando nos seus celulares, né? Às vezes não estava disperso, porque tem as Bíblias no celular, e eu vejo que os irmãos aqui são muito empenhados em ler a palavra de Deus. Então, na hora do culto, eles ficam ali no celular, lendo a palavra de Deus, e isso é uma coisa muito gloriosa, muito bonita, né? Porque já tem a Bíblia, graças a Deus, nos celulares, e graças a Deus que os irmãos podem, então, usar dessa tecnologia para isso. Eu vejo ali um aqui, outro ali, e os louvores estavam discorrendo, né? Porque o culto, irmão, não começa na hora da palavra. Tem gente dizendo assim, o mais importante é a palavra. Eu não tenho disso. Eu entendo que no primeiro momento, pastor, quando o senhor veio aqui fazer a leitura, para nós iniciarmos essa reunião cultual, essa reunião de louvor a Deus, eu já devo estar considerando tudo que vem ao encontro do meu coração para a minha edificação. Então, nós estamos num complemento do culto. Nós estamos aqui seguindo o plano litúrgico do culto. Mas o culto já começou, viu, irmãos? Há muito tempo. Deus já estava falando, desde a palavra lida, desde o início aqui, desde a oração. Aliás, foi feita uma oração aqui, eu não gosto de ficar falando o nome, mas nessa noite foi feita uma oração e que tocou muito em meu coração. Uma oração que talvez alguém nem ouviu, mas Deus já falou comigo através dessa oração. Não é assim que Deus faz? Ele usa pequenas coisas para falar. E graças a Deus, quando Ele está usando os profetas de Deus para falar conosco. Porque se você não ouvir os profetas, irmãos, Deus vai mandar uma mula falar com você. Mas Ele não vai deixar falar, não. É duro, não vamos esperar a mula, não. Vamos ouvir os profetas. Vamos ouvir os profetas. A Bíblia fala assim que é Jesus Cristo, né? Indo em direção aqui de uma determinada cidade aqui, que me fugiu o nome aqui agora. Ele disse, olha, o profeta não tem honra em sua própria casa. E disse, muita gente usa esse termo, né? Ah, hoje é o irmão fulano que vai pregar. Ah, isso ali, irmão. Ah, eu não dou honra para esse profeta, eu não dou honra para o fulano, eu não dou honra para o ciclano, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, acho defeito naquilo, acho defeito naquilo outro. Eu sou assim, irmãos. Olha, pensa que numa pessoazinha nojenta para ficar achando defeito nas coisas. Sou eu. Então, quando eu estou falando, não estou falando só dos irmãos, estou falando de mim. Mas também sei que muitos irmãos fazem isso. Não vou dizer que é falsa o meu entendimento, não, porque a gente vê. Ninguém é bobo, né? Nós estamos convivendo e sabemos. Mas cada um no seu direito de agir, de interpretar e de fazer as coisas. Amém? E aí vai fazendo. Mas é o seguinte, irmãos. Quando Jesus falou que o profeta não tinha honra em suas próprias casas, ele também disse uma coisa. Por causa disso, muitos milagres deixaram de acontecer. Então, se você não quer honrar o profeta da sua casa, você não honra. Mas também você não vai contemplar os milagres de Deus. Vai ficar esperando vir a mula para te dar um coice e você acordar e entender que você tem que ouvir o profeta.
Porque você não vai estar com os olhos tapados, vai estar com os seus olhos cegos e você não vai conseguir ver o milagre. E o milagre está acontecendo, e os milagres estão vindo, e Deus está fazendo, e Deus está transformando, e Deus está salvando, mas você não está vendo. Você só vê coisa ruim, você só vê coisa negativa. Irmãos amados, se vocês soubessem, ou eu pudesse, eu não vou dizer que não, que é vocês que deveriam saber, não, meu Deus, se eu tivesse condição, irmãos, intelectual aqui, ó, inteligência, de capacidade, interlocução, de conseguir passar para vocês o tanto de milagre que eu já vi Deus fazer aqui dentro dessa igreja, na minha vida, na vida da minha família, irmãos. É uma coisa gloriosa. Desde que nós viemos para essa igreja, nós temos contemplado milagres de Deus. Milagres. E muitas pessoas dizem, precisamos de um avivamento. O culto leva esse nome. Precisamos ou buscamos um avivamento. Buscamos um avivamento. É importante, é interessante, é necessário que nós entendamos isso. Que o Espírito Santo esteja ativo em nossa vida, para que nós vivamos esse avivamento constante em nossa vida. Mas isso, irmãos, não é a igreja que vai te dar. Sinto muito. Não é o irmão Joel que está pregando aqui hoje que vai te dar. Não é o pastor Daniel. Não é o pastor Brás. Ninguém, irmãos. Nenhum dos nossos pastores vai conseguir te dar isso aí. De jeito nenhum. Porque isso aí está dentro de você. É só você que pode curar os seus olhos, transformar o seu entendimento, pelo conhecimento e pela renovação da palavra de Deus nos vossos corações. Transformação de entendimento. E quando nós passamos por transformação de entendimento, aí então surge o avivamento. Sabe por quê? Porque tudo fica bonito. Tudo fica maravilhoso. Um dia, tive uma experiência aqui, quando nós conversávamos sobre algumas coisas da igreja, e uma irmã disse assim, olha, um dia nós teremos uma igreja perfeita. Um dia será tudo perfeito. Eu disse, nunca vai ser perfeito. Eu disse, não, vai ser sim, mano. Não, nunca vai ser perfeito. Porque a perfeição está nos olhos de quem vê. Está em nós. A perfeição está em nós. A partir do momento que eu começo a aceitar a minha igreja como perfeita, os meus irmãos como perfeitos, então vocês serão perfeitos. Mas enquanto eu quiser encontrar defeitos, eu vou estar achando defeito hoje, amanhã, à tarde, de dia, de noite, no som, na música, no maestro, no técnico de som, no pastor que fala alto, no pastor que fala baixo, no pastor que fala devagar, enfim, é só defeito enquanto nós não pensarmos que temos que curar os nossos olhos, tomando da água da vida, buscando em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Salvador. E é Salvador de quê, irmãos? Quando se fala em Salvador, logo se pensa em eternidade, né? Logo se pensa, olha, eu estou salvo, né? Para a eternidade. Graças a Deus eu estou salvo também, não por mérito meu, mas porque eu tenho confiado em quem morreu na cruz e me fez promessa. Esse eu tenho certeza que vai me garantir a minha salvação. Absoluto. Mas nós logo entendemos em salvação para a eternidade. Mas a nossa salvação, ela vai muito além disso, irmãos. Sabe por que você tem uma família bonita, abençoada? Sabe? Porque o Senhor te salvou. Sabe por que o seu marido não te espanca? Como acontece em muitas situações aí no mundo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus te salvou. Ele morreu para nos salvar. E não foi só salvar para a eternidade, mas também para nos salvar das mazelas desse mundo, de situações, porque entendamos nós, fazendo a vontade do Senhor, nós estamos a salvos, debaixo das suas potentes mãos, e o Senhor nos guarda e nos salva o tempo todo, no termo salvação, livramento de. O tempo todo o Senhor está nos livrando, o tempo todo o Senhor está nos guardando, o tempo todo o Senhor está protegendo a nossa família.
Esses dias atrás, Pedrinho foi parar no hospital, como o pastor Daniel falou. Nos deu um susto tremendo. Deu um susto tremendo. Sem saber o que estava acontecendo. E as notícias sempre são as mais desagradáveis, né? Sempre são. A pessoa bate o olho e fala, é isso aí, acabou. E o coração da gente só falta pular pela boca, o infarto vem, a pressão sobe, altera tudo. Mas as notícias sempre são as piores possíveis. Mas é interessante, pastor, que depois que a gente faz aquela oração, nos pés do Salvador, nos pés daquele que morreu por nós, nos pés daquele que nos garantiu que estaria conosco todos os dias, depois que a gente faz aquela oração calorosa, a gente se sente a salvo, guardados na mão do Senhor. E a paz e a tranquilidade caem sobre o nosso coração, até que chega a notícia de livramento, como foi no caso do Pedrinho. Até que chega a notícia, é o dia todinho, indo ali, vai, volta, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo, mas à tarde chega a notícia, olha, Pedrinho já não está mais lá na emergência, já está no quartinho em recuperação, só esperando o médico passar. Mas porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos salva. E ele se revelou, irmãos, voltando aqui para a palavra que nós estávamos lendo, ele se revela para essa mulher de forma gloriosa. E dizendo assim, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é. Irmãos, coisa maravilhosa. Jesus aqui, ele não só fala do que havia agora a transformação, a passagem de um momento, como foi dito, ele disse porque Deus mandou. Mas eu já tinha falado antes, viu, pastor? Eu já estava com isso preparado para falar, mas Deus gosta de repetir, né? Para que nós entendamos. Como foi dito aqui no domingo, o véu do templo se rasgou. E esse véu, quando ele se rasgou, ele estabelece agora um novo sistema. Um sistema diferente de que essa mulher e esses homens de Samaria conheciam. Que era uma adoração estrutural, baseada em lugares, em fatos e em histórias. Mas agora, Jesus Cristo vem e rasga o templo, e agora os homens não precisam mais de rituais, não precisam de mais de locais, não precisam de mais nada dessas coisas, para se chegar a Deus, porque o Cristo, o nosso Salvador, morreu por nós e rasgou as cortinas do templo para que você pudesse ter comunhão plena com Ele, e o Espírito Santo pudesse vir e habitar em nossos corações. Foi o que ele fez naquele momento, e é o que ele estava dizendo aqui, olha, é chegada a hora, e agora é. E agora é. Porém, a hora vem e agora é. Quando os verdadeiros adoradores adorarão, olha só que maravilha, irmãos. Não precisa mais. Esquece esse monte, esquece Jerusalém, esquece tudo que você viu. Isso não quer dizer que tem que esquecer a palavra de Deus, não, viu, irmãos? Tem pessoas assim, você está pregando aqui, eu estou falando sobre o contexto de vida com Deus. Mas quando se diz o decálogo, em que inclusive era a palavra lida, para que nós entendêssemos, isso aí é o caráter de Deus revelado para nós na humanidade. E nós devemos valorizar o tempo todo. Não há palavra que substitui isso. Há sim um complemento daquilo que Jesus disse. Ele aumentou a situação, ele disse, olha, agora é assim. Vocês entendiam assim, mas agora é assim. Complicou mais ainda a situação. Quando ele diz do adultério, ele fala, vocês entendiam dessa forma, né? Então, só fazendo o que era adultério. Agora eu digo para vocês, não. É só de vocês terem a malícia. Quer dizer, a lei foi muito mais acentuada. Ela não foi retirada em momento algum. Mas o projeto da salvação estabelecido agora era um pouquinho diferente, porque trazia o homem mais próximo de Deus, e Deus mais próximo do homem, mais próximo do ser humano. E era através dessa forma. O véu do templo seria rasgado, o Espírito Santo estaria conosco,
Haveria ali o dia do Pentecoste, e essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo, esse fogo que queima no nosso coração, essa chama que é constante no nosso coração, foi nesse momento em que Jesus revelou, falou, agora vocês não precisam mais disso, chega disso aí. E diz assim, os verdadeiros adoradores, quando ele fala em verdadeiro, irmãos, ele não está falando da sua verdade, viu? Não é a sua verdade. Ele está falando de um comparativo, um quadro comparativo, dando a resposta para a mulher. Qual que é a pergunta da mulher? Qual era o lugar? Qual era a forma? Ele disse, não, os verdadeiros, ou seja, aqueles que vão entender que Ele é a verdade e a vida, que Ele é a água que brota para a eternidade, que Ele é o nosso Salvador. Esses são os verdadeiros adoradores, esse é a igreja de Jesus Cristo, esse povo que está aqui hoje, que deu continuidade à igreja. Então somos nós todos verdadeiros adoradores, porque nós entendemos isso aqui, nós aprendemos isso aqui. E essa verdade era o próprio Cristo. Vós adorais, verdadeiros adoradores. Porque o Pai busca os tais que assim o adorem. Ou seja, era para mudar. Era para mudar. E assim estava sendo mudado. Então agora nós vamos adorar a Deus, conforme diz a palavra de Deus, que fala assim, olha, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, vocês acham que existe essa coisa de ser agora adorador e daqui a pouco não ser mais adorador? Vamos falar francamente, quando você sai daqui, você deixa de ser adorador? Não. Quando você está lá na sua casa, você deixa de ser adorador? Quando você peca, você deixa de ser adorador? Não. Sabe o que você é? Você é um adorador desobediente. Você é um adorador em pecado. Você é um adorador que vai sofrer as consequências daquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo. Mas nós não deixamos de ser adorador. Também foi dito aqui. Eu tenho a minha mãe, com 11 filhos, pastor Daniel, conforme o senhor pregou aqui, 11 filhos tem. Perdão, 10 filhos. São 10 filhos vivos, graças a Deus. Não tão vivos, mas estão vivos. 10. Quando o primeiro filho dela nasceu, esse menininho morreu por causas eles inventam um nome, um monte de doença que tinha no norte lá, mal de não sei o que lá, mas a gente, pelo que dá a entender, parece que era uma anemia profunda. E essa criança veio a falecer, morreu. Ainda novinha no peito, estava mamando ainda quando morreu. Eu acho interessante, pastor Daniel, que a Bíblia fala assim, seria possível que uma mãe esquecesse do filho? Não, a mãe não esquece, irmão. Só se ela tiver problemas mentais a ponto de esquecer de tudo. Mas esquecer só do filho, não esquece. Não esquece. A minha mãe está com 84 anos. 84 anos. 10 filhos ela criou depois disso. Mas quando você vai conversar com ela sobre filhos, ela fala, eu tive 11 filhos. O Silas foi o primeiro filho. E a gente nem lembra, não conhecemos. Mas ela fala, o Silinhas foi o meu primeiro filhinho, o que faleceu. Ela não se esquece de forma alguma que ela teve esse filho. Portanto, meus irmãos, vamos agora entender quando Deus fala assim, ainda ou que se fosse possível, não é, mas se fosse possível que uma mãe esquecesse do filho do seu ventre, porém, eu de você não me esqueceria, de vocês não me esqueceria de forma alguma. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se propôs a fazer isso, quando ele se revelou a nós como Salvador, foi para que você entendesse isso, que ele não se esquece de você jamais. Mesmo você estando em pecado, mesmo você estando em situação difícil. Um dia Deus me deu uma palavra em cima do púlpito da congregação Betel, disse assim, fala
a respeito disso. Para um momentinho aqui. Lê um texto e fala uma palavra. E na hora a palavra veio no meu coração para falar. E eu vi para quem era aquela palavra. O questionamento já veio. O profeta, o homem de Deus, a pessoa que está... É terrível, mano. É terrível, porque ele fala, mas será que é isso? Será para essa pessoa? O Senhor está me mandando falar isso para essa pessoa? E Deus pega e me manda e fala assim, olha, para uma pessoa que eu conhecia, sabia de todas as situações, Deus pega e manda e fala assim, olha, escuta, fala para essa pessoa assim, que ela escolheu estar comigo. E por isso eu pus portas abertas. Eu disse, mas essa pessoa escolheu estar com o Senhor, fazendo o que faz, agindo como age. Essa pessoa fala que essa pessoa escolheu estar comigo. E por isso eu coloquei portas abertas. Então eu peguei a palavra em obediência e li. E falei aquilo que ele tinha falado, aquilo que era necessário falar, que Deus tinha me falado naquele momento. Passado alguns dias, essa pessoa me interpelou, parou e falou assim, escuta, quando você falou aquilo assim, para quem que era? Para quem que era? Disse, olha, se você não sabe, eu não sei. Eu não tinha obrigação de falar para quem que era. Se você não sabe, eu não sei. Disse assim, olha, mas eu sei. A pessoa disse para mim, mas eu sei. Era para mim. Aquela palavra. Era para você, irmão, amém. Amém. Mas a promessa era de portas abertas. E diga-se passagem que essa pessoa me ouvindo sabe o que eu estou falando. Todas as portas estavam fechadas. Porta de relacionamento, porta financeira, porta de família, todas as portas na vida dessa pessoa estavam totalmente fechadas. Mas Deus disse, olha, eu colocarei diante de ti portas abertas. Por quê? Porque você escolheu estar comigo. Eu disse, olha, é tão simples, né, Mia? É tão simples a gente entender, se a gente não quer entender. Terminando, quase no final do culto, eu vi um jovenzinho correndo com seu instrumento em direção a uma orquestra, e Deus fala com o profeta, pastor, é dessa forma. E correndo para tentar conseguir pegar a última frase, o último intervalo do hino, o pastor Mia olhou e falou, só falta a Esther fazer assim agora, e acabar a música. Eu falei, que luta, que tribulação. E eu ali sentindo quase que a dor da situação ali, criada naquele momento. Mas o ímpeto e a alegria daquela pessoa que estava no coração dele de vir e executar o seu instrumento soando algumas notas para Deus, não era para mim, pastor Mia, não era para o senhor, não era para a irmã Miriam, não era para o pastor Jorge, não era para o pastor Lissandro, não era para ninguém, essas notas eram para o Senhor Jesus, portanto valia todo o sacrifício feito, e com toda a alegria no coração. E veio, e fez, e graças a Deus ainda tinha mais uma estrofe, para adorar a Deus. Então, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, quando nós entendemos e sabemos para quem estamos fazendo e para quem estamos vivendo, meus irmãos, não tem quem tira de nós essa alegria, não. Pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, pode vir o questionamento, pastor Brás. Pode vir questionamento, mas junto com tudo isso, também vem a promessa, eu colocarei diante de ti portas abertas. Aleluia! Portas abertas. Por quê? Porque escolhemos estar com Deus, escolhemos estar na presença de Deus. Quantos jovens irmãos estão uma hora dessa se preparando para tomar mais uma, para ir para o boteco, combinando o rolezinho, é fim de ano, é festa, eu quero me divertir. Então o meu coração se alegra quando eu vejo que algumas pessoas, jovens ainda, têm o prazer de deixar todas essas coisas
e caminhar para a casa de Deus para vir aqui louvar o seu santo nome. Nós precisamos aprender a enxergar o mover de Deus em nosso meio, irmãos. É milagre. É milagre puro, milagre de salvação que Deus realiza e faz o tempo todo. Muito que bem, essa mulher entendeu da verdade e viu que não era a verdade dela e que não era o lugar dela, não era o momento dela, não era nada disso. Quando ela entendeu com quem ela falava, ela disse: eis que agora vejo que tu és o Messias, o enviado, o Salvador. Vejo que é o Messias. Largou o cântaro. Olha a profundidade disso, pastor. Largou o cântaro aonde estava. Quer dizer, largou os seus afazeres, largou os seus prazeres, largou tudo que tinha, mudou o sentido, mudou tudo. E agora sai correndo em direção à cidade para anunciar a uns homens. Irmãos, entendam, eles viviam uma sociedade machista, uma sociedade em que a mulher não tinha voz para nada. Eu não sei qual era o poder, qual era a força, ou qual era a atividade, o que essa mulher fazia para ter essa imediata comunicação com esses homens, e para chegar nesses homens e questionar. Olha, talvez vocês estavam aí discutindo e dizendo quem era, onde que podia ser, como seria a salvação, como seria a adoração, em que lugar eu deveria adorar, e vocês dizem aqui, o outro dizem acolá, mas eu encontrei um. Oh, glória a Deus, quando a gente encontra esse, não tem mais conversa, irmão, acabou. Eu encontrei um, e ele disse tudo sobre a minha vida. Vocês não querem ir lá ver? Eu estou achando que ele é o Messias. Eu acho que ele é o Messias. Vocês não querem lá ver? Irmãos amados, eu estou sem relógio. 10 minutos. Para concluir, esse texto ele é muito conhecido. Os irmãos sabem de tudo. Essa mulher largou todos os seus afazeres e foi buscar fazer a vontade do nosso Deus, que era anunciar, dar continuidade à revelação daquilo que Jesus havia passado para ela. E aí cai no versículo, que é para encerrar mesmo, que eu li no início, que é muito interessante, que aqueles homens de Samaria, aqueles primeiros homens a que ela alcançou, foi ter com Jesus, mas negociaram com ele mais 2 dias, foi isso, pastor? 2 ou 3 dias? 2 dias, né? Negociaram mais 2 dias, diga, fica conosco mais 2 dias aí. E nesses 2 dias, esses homens vieram com outros homens, e o interessante é que esses homens, tendo essa experiência com Cristo, com o Salvador, eles começaram agora a se encher de alguma coisa nova. E aí então, houve ali uma questão, um diálogo, né, com aquela mulher, onde eles disseram assim que muitos daqueles homens haviam crido, ou acreditado em Jesus por causa do que a mulher havia dito para eles. Essa era a questão. Nós, eu, você, muitas das vezes, nos colocamos a fazer as coisas, ou a entender, ou acreditar em coisas, porque alguém vem e fala. Na minha mocidade, quando me converti, meu Deus, vinha aqueles homens contando uns testemunhos aí, que coisa tremenda, eu olhava aqueles testemunhos, assim, nossa, eu dava glória a Deus e subia no céu com aqueles testemunhos, mas não era a experiência minha, não era a minha experiência, não era empírico, não era de mim, mas servia para a minha edificação, e serviu para me conduzir a Cristo Jesus, os testemunhos, a palavra ensinada, os fatos que aconteciam, tudo isso foi nos conduzindo até Jesus Cristo. Foi nos conduzindo.
e levando-nos a um conhecimento. No decorrer de toda essa história, toda aquela religiosidade comportamental, doutrina, uso, costumes, e toda aquela coisa que havia tudo em volta daquela institucionalidade de religiosidade que a gente tinha, né? Tinha e tem até o dia de hoje, servia para alguma coisa. E servia para quê? Para nos conduzir. Era a espécie do cajadinho, né, da direção em que o pastor vai dando as ovelhas, né, para que a gente chegue a algum lugar. E era aquelas coisas, era rudimentar, talvez para os dias de hoje, mau entendimento, talvez para falta de interpretação da Bíblia, talvez para o nosso entendimento de hoje, mas naquela época nos conduzia, ia nos guiando devagarzinho, e mostrando um único objetivo, que era nos chegarmos a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. E não foi diferente com esses homens. Porque quando aquela mulher foi e anunciou o que Deus havia feito na vida dela. Através do que Deus fez na vida dela, ela os conduziu a Jesus Cristo. E quando então esses homens tiveram um encontro com o Cristo, quando esse encontro aconteceu verdadeiramente, esses homens deram uma resposta para essa mulher, dizendo da seguinte forma, eu vou ler para vocês o verso 42. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido. Ou seja, o Cristo havia se revelado diretamente para eles. E sabemos agora nós sabemos, que não é nem em Jerusalém, que não é no monte, que não é só nesse momento, que não é só no momento do louvor, não é só no momento da oração, isso não tem mais importância que isso não tem mais importância com isso, que aquilo, nada tem mais importância, mas tudo tem uma única importância, que é nos conduzir até o céu, através daquele que se revelou dessa forma. E esses homens dizem assim, agora nós sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Salvador do mundo. Sabe, meus irmãos, quando nós chegamos a esse entendimento, não tem diabo que nos derrote. Não tem enfermidade que tire a nossa alegria. Não tem praga que chegue à nossa tenda. Vocês sabem por que não chega? Porque se chegar, você vai estar pouco dando importância para isso. Porque o seu alvo é mais sublime. O seu alvo é mais bonito. A luz que você contempla, ela é maior. O Deus que você serve é maior do que o monte que está colocado diante da sua frente. Para muitas pessoas podem dizer, nossa, olha a vida daquele cidadão. Mas para você, está navegando no barquinho, suave e gostoso, porque está nas mãos do Cristo Jesus. Guardado. E aí já não tem mais problema. Não tem mais problema de horário. Ô, pastor, evangelizou através do instrumento, ganhou aqui para vir tocar. E aí é crentinho duro, só vem na igreja para tocar. Só vem na igreja no domingo. Parece só no domingo aqui, porque tem bastante gente que quer mostrar a sua sapiência, o seu conhecimento. Olha o outro lá. O outro, olha, não sei o quê. Mas a igreja vai amando. A igreja vai cuidando. Aí vem o irmão Joel, lá, só vem para ficar lá em cima daquele troço lá e mexendo as coisas, quer se entender de som, quer saber de tudo, mas a igreja vai amando, a igreja vai cuidando. Aí vem a irmã Esther, só quer cantar, se não cantar, não tá, não, a outra só quer, não, mas a igreja vai amando, a igreja vai cuidando, a igreja vai convivendo. E vocês sabem o que vai acontecendo com isso, irmãos? Vai chegando um dado momento em que, tendo-se esse encontro com Jesus Cristo, não é mais por causa disso ou daquilo. Não é mais porque o pastor Lissandro mandou. Não. Não é mais porque o pastor Braz falou. Não é mais porque o pastor Daniel pregou. Não é mais porque o Mia ensinou. Não é mais porque o Gerê mandou a mensagem do celular.
Não é mais por causa disso, não é mais por causa desse evento, não é mais por causa da cantata, não é mais por causa de nada disso que esse crente se move a estar na presença de Deus. Mas ele está na presença de Deus porque conheceu o Cristo, o nosso Salvador, o Redentor da humanidade, aquele que morreu na cruz para nos dar a salvação e fazer de nós o que nós somos hoje, Igreja de Cristo, povo escolhido, povo santo, separado para louvor da sua glória. Amém, irmãos? Glórias a Deus. A palavra está com o pastor.